Aleluias. Filipenses capítulo 4, versículo 6, pode deixar assim, versículo 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Podeis assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Olha que forte. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: não andeis inquietos com coisa alguma. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, Deus me mostrava que o povo dele estava aflito. Aqui nessa noite, aflição, angústia, tristeza, aquele fardo pesado, aquele sentimento abafado. Sabe quando a pessoa fica com aquele sentimento abafado? Sufocada. Eu via isso quando eu comecei a pregar, comecei a preparar essa mensagem. As pessoas estão vivendo um tempo, nós estamos chegando ao final do ano. Nós estamos na metade do mês de outubro, quase finalizando o mês de outubro, falta uma semana para finalizar, uma semana e pouco. E nós vamos entrar no mês de novembro, vamos entrar no mês de dezembro, e as pessoas, nem terminou o ano, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, com muita luta, com muita dificuldade, com um sentimento abatido. Pessoas estão pensando em desistir. Quantas pessoas começam na faculdade no início do ano, quando chega finalizando o ano, a pessoa larga, a pessoa não quer terminar. Quantas pessoas começaram ali quando teve dezembro o projeto de vida, aqui nesse altar, onde nossos pastores, juntamente com a pastora Elza, o pastor Francisco, nos ajoelhamos aqui no dia 31 para o dia 1º, oramos pelo projeto de vida de cada um, dizendo que seria um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de resposta, um ano de milagre que ia acontecer sobre nossas vidas. Mas quando nós chegamos no cenário de outubro, enxergamos a dificuldade. Pessoas que começou lá atrás falando assim: esse ano eu vou arrebentar, esse ano vai dar tudo certo, esse ano vai ser um ano de vitória, de conquista, de milagre. Mas devido a tantas batalhas que enfrentou de janeiro para cá, a tantas dificuldades, estamos em outubro, a pessoa está abatida. Nem finalizamos o ano. Pessoa estudando, não estou aguentando estudar mais. Eita Deus, hein? Início do ano, a pessoa pega a lapiseira novinha, o caderno novinho, tá beleza. Mas vai chegar no final do ano, não estou aguentando mais. Será por quê, igreja, que nós temos esse pensamento de chegar no final do ano abatidos, acabados, sobrecarregados? E a palavra de Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite, que não devemos andar inquietos com coisa alguma.
diz também, em Mateus capítulo 6, versículo 25, a partir do versículo 16: não andeis inquieto com coisa alguma, porque o dia de amanhã me pertence. Se eu pego as aves do campo, as aves, e alimento elas, não deixo faltar nada para elas. Se eu pego os lírios do campo, e visto eles melhor que eu vesti Salomão, porventura eu vou deixar faltar alguma coisa para vocês? Deus está conosco. Mas quando chega uma situação qual nós estamos enfrentando, a gente olha um ano onde foi titulado a crise econômica, a crise ali na vida financeira, a crise lá na vida profissional, a crise em tanto quanto é lado, e as pessoas sendo abatidas a palavra dita pelo homem, crise. E a Bíblia diz que aconteceu também, os discípulos de Jesus estavam dessa forma. Lá em João capítulo 20, versículo 19, eu gostaria que você abrisse lá comigo, João 20, 19, para você ler comigo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Você que não sabe, essa parte aí é quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou a um certo momento que os seus discípulos estavam num lugar aonde as portas estavam cerradas. E a Bíblia diz que Jesus se deparou no meio dos discípulos com as portas cerradas. Imagina só. Ele não bateu na porta, ele entrou lá no meio. Chegou naquele lugar, porque os seus discípulos não tinham paz, os seus discípulos estavam com medo. Quantos estão aqui nessa noite que estão com medo da crise, que estão com medo desse ano, que estão com medo do ano que vai vir, que está com medo de o que vai acontecer, que está com medo de tanta coisa? Olha Deus revelando, igreja, com medo do que vai por vir, que vai vir. E Jesus chega perante os seus discípulos que estavam com medo. Por que os discípulos estavam com medo? Os discípulos estavam sem paz. Quem quer a verdadeira paz? Jesus. Imagina só, vem cá, Jesus. Jesus está comigo na mão. De repente, levaram o meu Jesus, crucificaram ele, fica na cruz. Crucificaram o meu Jesus, mataram o meu Jesus, aquele que quando eu estava com ele eu tinha paz, quando eu estava andando com ele eu tinha paz, eu tinha alegria, ele me dava a sensação de paz, de tranquilidade, porque eles estavam comigo. E de repente ele morreu na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, como a Bíblia disse ali, no primeiro dia da semana, no domingo, que é o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou e foi ao encontro aos seus discípulos. Vem cá. Os discípulos estavam lá com medo, preocupados aqui, peraí, mataram o nosso Jesus, aquele que nos dava tranquilidade, aquele que nos dava paz, matou ele. Nós estamos com medo, porque esses judeus podem vir a qualquer momento, nós somos muito parecidos com ele, a qualquer momento eles podem vir aqui tentar matar nós também.
Eles estavam com as portas cerradas, porque eles estavam com medo para ninguém entrar naquele lugar. Mas Jesus entra lá, Rabachorabamá. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite, igreja. Quando a pessoa não tem paz, é porque Jesus não está com ela. Se Jesus não está com ela, a pessoa não tem paz. A pessoa não tem tranquilidade. A pessoa não consegue fazer aquilo que Deus quer que ela faça, porque a pessoa está preocupada. Continua no cenário. Olha para você ver. A pessoa está preocupada com tanta coisa. Nossa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a dívida tal, eu tenho que ir lá naquele lugar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E fica num círculo vicioso. É um ciclo que Satanás quer fazer. Satanás quer limitar, ele quer colocar coisa na nossa mente para neutralizar a nossa mente e nós não conseguimos buscar a presença de Deus. Porque quando aquele discípulo estava ali, ó, com medo, às vezes até batendo a perna, até às vezes alguns chorando, a Bíblia não narra isso, mas pode ser que aconteceu isso. Alguns chorando, alguns aflitos, preocupados. O que será de nós agora? Mataram o nosso Jesus. E aí? Matou Jesus. Quantas pessoas estão vinculadas, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, as assolações desse mundo, preocupada. E Jesus diz lá em João 14, 27, assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou com o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Olha o que Jesus está falando, olha o que Jesus está falando, a minha paz vos dou. A paz que excede todo entendimento, ela vem de Jesus. Aquela paz que nos tranquiliza, que nos dá um refrigério, ela vem de Jesus. Mas só que o diabo, que é o nosso adversário, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Satanás, ele faz a pessoa entrar em vários círculos, que a pessoa não consegue sair de problemas, porque a pessoa, quando a pessoa está muito atarefada, quando a pessoa está com muito problema, quando a pessoa ela tá com muita coisa para fazer, ela tira o foco de Jesus. Ela tira o foco daquele que pode dar a paz, daquele que pode dar o refrigério, daquele que pode sustentar-nos em qualquer circunstância. A pessoa tira o foco dele, porque as lutas abafam a pessoa, os problemas abafam a pessoa, e a pessoa ela vai ficando espremida. Satanás vai colocando aquela pessoa numa situação difícil, onde ela não vê saída. Aí a pessoa se sente derrotada, fracassada, cabisbaixa, sem perspectiva. Imagine só a mente dos discípulos, pensando, o que nós vamos fazer? E aí agora, o que nós vamos fazer, gente? Mataram nosso Jesus, tiraram Jesus de nós. Sabe o que representa tirar Jesus de nós? As lutas, as dificuldades, os problemas, as coisas que acontecem ao nosso redor, que tira Jesus de nós. Olha que forte a revelação de Deus essa noite.
O foco nosso não passa a ser mais estar junto com Jesus, olhar para Ele, mas sim as coisas que não provêm do Senhor, onde nos sufoca, onde chega ao final de ano, a pessoa já não está aguentando mais, a pessoa já está dando chute para o alto, a pessoa já está estressada, a pessoa já fica de uma forma que você não entende como é que a pessoa fica. A pessoa começa no início do ano, a pessoa determinada. Isso só mudou, gente, data. Olha para você ver. Só mudou uma data. Por que em janeiro a pessoa começa, eu vou arrebentar. Aí quando chega dezembro, porque está olhando para as circunstâncias, porque está olhando para os problemas, porque está olhando para as coisas que estão ao redor, aonde aos olhos humanos não tem como resolver. Mas quando você está na presença de Deus, quando você coloca a prioridade de estar com Jesus, Jesus chegou, quando os seus discípulos estavam ali sofrendo, abatidos, preocupados, Jesus foi lá. Vem cá, Jesus. Jesus chegou. De repente Jesus chegou. Ele chegou no meio deles. Rabachoranai canta lá baixê. Quando Jesus chegou no meio deles, eles olharam para Jesus. Imagina como eles ficaram maravilhados de ver Jesus novamente. E Jesus vai e mostra sua mão, onde estavam os cravos, sua mão furada. E eles viram Jesus naquele momento. E Jesus disse para eles assim, paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque os discípulos não tinham paz. Por isso que nós fazemos essa saudação de hoje, paz seja contigo. Quando é uma pessoa, paz seja contigo. Quando é várias pessoas, paz seja convosco. Jesus chegou no meio deles e falou, paz seja convosco. Porque eles não tinham paz. Olha o que Deus está falando, pode sentar, comigo e com você aqui nessa noite. Você que até hoje estava atribulado, estava preocupado, estava numa situação difícil, eu estou te dizendo, meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, Deus está aqui para te dar aquela paz que excede todo entendimento, a paz que entra, a paz que nos dá tranquilidade, a paz que nos dá determinação para vencer, igreja. Forte demais isso. Olha outro versículo. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Olha que forte. Olha a receita que Jesus está nos dando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus falando, eu venci. E se Ele falou que venceu, minha querida e meu querido que está aqui nessa noite, nós também podemos vencer. Você sabe por quê? Porque na própria palavra Ele fala, aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que eu. Então, se nós cremos em Deus, nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por lutas, por dificuldades, por adversidades, por tantas coisas que esse mundo às vezes traz para nós, mas nós estamos com Jesus, aquele que nos dá a paz, aquele que nos dá o sustento, aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a determinação. Pode vir tempestade, pode vir o que for, que nós vamos sair em pé enxuto, porque o Senhor é o nosso Deus, igreja. Quando nós estamos em paz com Jesus, o discípulo tinha perdido a paz porque ele tinha morrido. Mas Jesus, olha que forte, vai lá.
Note que tinha perdido a paz dos discípulos. Jesus apareceu no meio deles. Jesus disse uma vez: paz seja convosco, com todos os discípulos. Depois ele disse novamente: Roger, paz seja convosco. E depois que ele disse pela segunda vez, você pode ler lá, em João capítulo 19, capítulo 20, 19 ao 22. Vai dizer lá: paz seja convosco uma vez, paz seja convosco duas vezes. E olha para eles e fala assim: receba o Espírito Santo. Então naquele exato momento, cumpre aquela promessa que diz que Jesus estava indo para o Pai, mas Ele ia enviar o Consolador. O Consolador que vai entrar dentro do templo do Espírito Santo, que diz lá a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano 16, que fala a respeito do templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Esse templo do Espírito Santo, naquele momento que Jesus ali ressuscitou no primeiro dia, Ele veio, entrou naquele lugar, Ele assoprou, Ele primeiro declarou paz, que os discípulos não estavam com paz. Aí depois Ele assoprou o Espírito Santo. Até então o Espírito Santo não atuava dentro do corpo do homem. E naquele momento Ele assoprou o Espírito Santo e fez morada dentro do ser humano, igreja. Aleluia! Olha que forte! Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe ali aquela bênção, a bênção de Deus sobre a vida dela. E isso aí ainda não é o poder do Pentecoste. É simplesmente a morada de Deus dentro de mim e de você. Ó, assoprou. Antes as pessoas adoravam a Deus somente no templo, feito por mãos humanas. Mas quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Então a época da lei acabou, começou a época da graça. E a época da graça, quando começou, um favor imerecido. Aconteceu essa história que nós narramos aqui nessa noite. Jesus chegou e assoprou o Espírito Santo. Depois de ter declarado paz, eu estou trazendo a paz e estou trazendo o Espírito Santo para vocês não ficar órfãos, para vocês não ficar sozinhos, para vocês entenderem que eu estou com vocês. Rabassoramanai canta lá, baixê. Jesus está comigo e contigo. E Deus ainda, por não satisfeito, Ele tinha que ainda encher. Rabaxabanabassorabanabachê. Vocês receberam o Espírito Santo, mas ainda vocês vão receber o dinamite, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e semeis testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Olha o que Deus está falando, igreja. Eu quero derramar o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você sabe para quê? Para você ser testemunha do meu evangelho, para você pregar a minha palavra. E nessa noite, igreja, Deus derrama a paz sobre a tua vida. Deus já soprou o Espírito Santo sobre a tua vida quando você adensou aqui nesse batistério, ou quando você aceitou Ele como o único suficiente Salvador. Ele assoprou o Espírito Santo sobre a sua vida. Ô igreja, quando Ele soprou sobre a tua vida, Ele ainda tinha mais uma promessa de derramar o poder dele, o dinamite, aquela unção que derrama sobre o homem, que ele dá pirueta em cima do altar, que ele dá glória a Deus, aleluia, que ele é Pentecoste, esse poder que desce do alto. E a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 2, ela diz ali até o 4, 5, ela diz o seguinte: que de repente veio um vento veemente do céu, e todos que estavam naquela casa foram cheios, foram embriagados pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas achavam que ali pessoas estavam tontas, que ali estavam tontos de bebida. Não, eles estavam cheios, eles estavam tontos sim, mas do poder e da unção. E ali naquele lugar, todas aquelas pessoas falaram em línguas repartidas do sangue do Cordeiro. Ali falaram daquelas línguas poderosas, aquelas línguas estranhas.
sibilabalabachora manai canta laba, ribanaba sibi canta laba xirianda labash, rididicididibilibalabashbianda lá. Receba o Espírito Santo, igreja. E eu quero que você venha aqui nessa noite aqui na frente. Eu quero que todos venham aqui nessa noite. Quem já recebeu o Espírito Santo vai ficar desse lado. O poder. Quem recebeu o poder do Espírito Santo vai ficar desse lado. E quem não recebeu o poder do Espírito Santo vai ficar desse lado aqui. Rabassorabanabassoramanai. O poder de Deus vai descer aqui nessa noite. O Pentecoste de Deus vai descer aqui nessa noite.